Cristais tilintavam contra cristais, enquanto risadas ecoavam pelo salão de baile do Ashford, um som que eu aprendi a ignorar nas últimas 3 semanas. 200 convidados vestidos com vestidos de grife e smokings personalizados rodopiavam pelo espaço como fantasmas caros, e eu era invisível para todos eles, exatamente como deveria ser, exatamente como eu precisava que fosse. Eu carregava a bandeja com taças de vinho com precisão treinada, passando entre grupos das famílias mais ricas de Connecticut sem fazer contato visual. O uniforme que me deram era simples, de algodão cinza e branco que coçava na minha pele, mas pagava os 40 dólares por hora por baixo dos panos. 4 horas esta noite significavam 160 dólares. Mais 3 turnos esta semana cobririam outra pequena parte da montanha de dívidas que esmagava meu peito cada vez que eu pensava nisso. Os 180 mil dólares. Era quanto custava o tratamento experimental. Era o que separava minha mãe de uma chance de lutar pela sobrevivência ao câncer de ovário em estágio 3. A seguradora riu na nossa cara. Chamou de metodologia não comprovada e medicamente desnecessária. Como se assistir ao seu único pai definhar fosse de alguma forma necessário. Eu traduzia documentos para clientes corporativos desde que me formei em linguística, há 2 anos. 5 idiomas fluentes, mais 3 em nível conversacional e mal ganhava 3 mil por mês. Aluguel, contas, compras, gasolina, meus próprios empréstimos estudantis. Não sobrava nada. Definitivamente não era o suficiente para salvar uma vida. Então, lá estava eu, servindo vinho para pessoas que gastavam mais em um único vestido do que eu ganhava em 6 meses. Mais Bordeaux aqui. Uma mulher com maçãs do rosto salientes e um colar de diamantes que poderia financiar um pequeno país, empurrou o copo vazio na minha direção, sem tirar os olhos da conversa. Enchi-o silenciosamente. Uma peça de mobiliário viva. O salão de baile em si era obsceno em seu luxo. O piso de mármore refletia a luz de 3 lustres enormes, cada um deles repleto de cristais que provavelmente custavam mais do que o meu carro. Janelas do chão ao teto davam vista para jardins bem cuidados, que pareciam nunca ter uma folha fora do lugar. Pinturas a óleo e molduras douradas revestiam as paredes, do tipo que se vê em museus. O dinheiro antigo não comprava apenas coisas. Comprava uma realidade completamente diferente. Rebecca Ashford reinava no centro da sala, o seu vestido prateado refletindo a luz a cada movimento calculado. Com 52 anos e cirurgicamente mantida para parecer ter 40, ela chamava a atenção da mesma forma que as rainhas deviam fazer séculos atrás. Absoluta e assustadora. Eu aprendi rapidamente a ficar fora do seu campo de visão. Mulheres como ela só notavam os funcionários quando cometíamos erros. Eu estava a encher copos perto do bar quando senti olhos sobre mim. Não o olhar desdenhoso de alguém que precisava de uma recarga, mas atenção real, pesada, deliberada. Minha espinha endureceu instintivamente. Do outro lado do salão de baile, parcialmente obscurecido por uma coluna de mármore, um homem me observava com um foco inquietante. Alto, de ombros largos, vestindo um fato cinza escuro que lhe assentava como se tivesse sido feito especificamente para o seu corpo, o que provavelmente era o caso. Cabelo escuro penteado para trás, revelando um rosto bem definido. E mesmo a esta distância, eu podia ver os seus olhos a acompanhar os meus movimentos pela multidão. Algo na sua quietude o diferenciava dos outros convidados. Todos os outros se moviam constantemente, agiam constantemente, riam, gesticulavam e trabalhavam com uma energia exaustiva. Ele simplesmente ficava ali, com um copo do que parecia ser uísque intocado na mão, e observava. Desviei o olhar rapidamente, nervosa. A última coisa de que precisava era atenção. Hannah Marcus, a coordenadora do evento, apareceu ao meu lado. A mesa CEL precisa de champanhe. O Moet, não o VV. Entendido. Dirigi-me para a cozinha, grata por ter algo em que me concentrar, além do olhar do estranho. Quando voltei com o balde de champanhe, Tyler Ashford tinha aparecido perto do bar com 3 dos seus amigos. Todos eles com cerca de 30 anos, todos já bêbados, apesar de serem apenas 21 e 30. Reconheci a descontração particular nos seus movimentos, as risadas muito altas, a maneira descuidada como ocupavam o espaço. Tyler era o único filho de Rebecca, e isso era evidente. 28 anos, com o rosto de alguém que nunca ouviu um não. Cabelo loiro,
artisticamente despenteado, relógio caro, chamando a atenção enquanto gesticulava descontroladamente ao contar uma história que os seus amigos achavam hilária. Eu conhecia o tipo dele. Tinha lidado com pessoas assim em todos os trabalhos de catering, em todos os eventos, em todos os lugares onde a riqueza se concentrava. Tentei passar por eles com a cabeça baixa, invisível. Ei! A mão de Tyler se estendeu, agarrando meu braço. Não com força suficiente para doer, mas firme o suficiente para que eu não tivesse escolha a não ser parar. És nova. Estou aqui há 3 semanas, senhora. Mantive a minha voz neutra. Profissional. Posso trazer-te alguma coisa? Podes dizer-me o teu nome. O seu hálito cheirava a gin e arrogância. Hannah. Hannah, ele repetiu como se estivesse a saborear algo. Os seus amigos ficaram em silêncio, observando com a expectativa de pessoas que sentiam que algo divertido estava para acontecer. Não olhas para nós quando falamos contigo, Hannah. Isso é rude. Todos os meus instintos gritavam para que eu pedisse desculpa, para que desviasse a atenção, para que isso acabasse. Mas algo no seu tom, a crueldade casual dele, fez com que eu cerrasse os dentes. Olhei para cima e encontrei diretamente os seus olhos azuis vermelhos. Fui ensinada a não olhar fixamente para os convidados. Se preferir o contrário, posso ajustar-me. Resposta errada. Eu soube imediatamente. O sorriso de Tyler tornou-se afiado. Oh, temos aqui uma esperta. Ouviste isso, mãe? Ele levantou a voz, projetando-a pelo espaço. A empregada tem opiniões. Rebecca Ashford virou-se e sentiu meu estômago revirar. Ela deslizou até mim com um sorriso que nunca tocou os seus olhos, avaliando-me da maneira como alguém examinaria um inseto. Há algum problema, querida? Só estou a ensinar etiqueta adequada. Tyler pegou um copo de vinho tinto da minha bandeja, cheio até a borda, o líquido escuro como sangue. Acho que a Hannah precisa de uma lição de humildade. Não concorda? O sorriso de Rebecca se ampliou. Talvez você esteja certa. Eu vi isso acontecer meio segundo antes de acontecer. Não havia tempo suficiente para me mover. Apenas o suficiente para entender o que estava prestes a acontecer. Tyler levantou o copo e despejou diretamente sobre a minha cabeça. O líquido frio espirrou no meu couro cabeludo, encharcando instantaneamente o meu cabelo. O vinho escorreu pelo meu rosto, meu pescoço, saturando o meu uniforme. O tecido cinzento ficou escuro e pesado, colando-se à minha pele. Gotas caíram no piso de mármore imaculado. Os meus sapatos ficaram cheios de vinho. Risos explodiram ao nosso redor. Alguém estava a filmar. Várias pessoas, na verdade. Telemóveis levantados como se fosse o ponto alto da noite deles. Talvez fosse. Ups! A voz de Tyler transbordava a preocupação fingida. Que falta de jeito da minha parte. Fiquei ali parada, com vinho a escorrer do meu queixo, e senti uma raiva tão forte a queimar no meu peito que pensei que ela poderia me consumir por dentro. As minhas mãos tremiam, não de medo, mas da força pura de querer esmagar a bandeja na cara presunçosa dele, gritar todos os palavrões que eu já tinha aprendido em 5 idiomas, para fazê-lo sentir uma fração do que ele tinha acabado de fazer. Mas não fiz isso porque precisava deste emprego, porque a minha mãe precisava daquele tratamento, porque pessoas como Tyler Ashford sempre ganhavam, e pessoas como eu sempre engoliam o nosso orgulho e sobreviviam. Então, peguei numa toalha de bar, limpei o rosto com as mãos que mal tremiam e disse baixinho: peço desculpa, vou limpar isto imediatamente. Rebecca fez um som de desprezo. Faça isso e tente ter mais cuidado no futuro. Abaixei-me, comecei a limpar o vinho do chão de mármore e deixei o meu cabelo cair para a frente, para esconder o meu rosto. Esconder as lágrimas de fúria queimando atrás dos meus olhos, que eu me recusava. Recusava-me terminantemente a deixar cair. O que eu não vi foi o homem do outro lado da sala pousar o seu uísque intocado com cuidado deliberado. Não vi a forma como ele cerrou os dentes ou como a sua mão se fechou em punho antes de ele forçá-la a relaxar. Não o vi tirar o telemóvel e fazer uma única chamada silenciosa. Franco, disse Giovanni Moretti com voz baixa e controlada. Preciso que descubras tudo sobre a mulher de uniforme cinzento. Tudo. Nome, endereço, família, dívidas. Quero isso dentro de 1 hora. Ele observou Hannah Evans terminar de limpar o chão. Observou-a ficar de pé com dignidade perfeita, apesar de estar encharcada de vinho.
Observou-a continuar a trabalhar como se nada tivesse acontecido. E algo dentro dele, algo que ele pensava estar morto há anos, mudou. Pessoas que humilhavam os vulneráveis por diversão eram o pior tipo de covardes. E Giovanni Moretti tinha sentimentos muito específicos sobre covardes. 2 horas e 47 minutos depois de Tyler Ashford ter derramado vinho sobre a minha cabeça, Rebecca chamou-me ao seu escritório privado. A festa tinha esvaziado. Os convidados dirigiam-se para o estacionamento e os carros particulares. A diversão da noite tinha terminado. Eu tinha terminado o meu turno mecanicamente, servindo, limpando e sorrindo até meu rosto doer. Tudo isso enquanto cheirava a vinhedo e sentia o resíduo pegajoso da humilhação secando no meu cabelo. Marcos bateu na porta do escritório antes de me conduzir para dentro. Rebecca estava sentada atrás de uma mesa antiga que provavelmente era anterior à Guerra Revolucionária, perfeitamente composta apesar da hora tardia. Sem manchas de vinho, sem exaustão, puxando seus traços cirurgicamente esticados. Hannah Evans. Ela não me convidou para sentar. Os seus serviços não são mais necessários. As palavras demoraram um momento para penetrar no meu cérebro cansado e confuso. Sinto muito. Criou uma situação desconfortável para os nossos convidados esta noite. Fez uma cena. O Tyler ficou mortificado com a atenção que a sua falta de jeito atraiu. Ela disse isso com tanta convicção. Quase acreditei que ela acreditava nisso. Não podemos ter funcionários que perturbem a atmosfera dos nossos eventos. As minhas unhas cravaram-se nas palmas das mãos. Eu compreendo. Se eu pudesse receber o pagamento desta semana, receio que isso não seja possível. Os custos de limpeza dos danos causados pelo vinho nos nossos pisos de mármore, o incômodo causado aos nossos convidados. Ela acenou com a mão bem cuidada, em sinal de desprezo. Considere isso uma compensação pelo inconveniente que causou. O Marcos irá acompanhá-lo até a saída. $450. 3 dias de trabalho a $40 por hora. Perdidos porque tive a audácia de existir enquanto o filho dela decidiu humilhar alguém por diversão. A injustiça disso queimava-me a garganta como ácido. Mas discutir não adiantaria nada. Pessoas como Rebecca Ashford não perdiam discussões. Simplesmente faziam você desaparecer. A segurança me acompanhou até a entrada de serviço como se eu fosse roubar os talheres ao sair. A noite de outubro batia fria contra o meu uniforme encharcado de vinho molhado e cruzei os braços enquanto descia a longa entrada de automóveis em direção à rua. Greenwich às 2 da manhã estava silenciosa, exceto pelo som dos meus passos e do tráfego distante na estrada. O ponto de ônibus ficava a 3 quarteirões de distância, sob um poste de luz piscando. Sentei-me no banco e peguei no meu telemóvel para verificar os horários. O último autocarro tinha partido há 20 minutos. O próximo só chegaria às 5h30. 3 horas e meia para ficar sentada ali com as roupas manchadas de vinho. Sem dinheiro ganho e sem maneira de cobrir nem mesmo uma fração do que a minha mãe precisava. Pressionei as palmas das mãos contra os olhos e tentei não chorar. Tentei não pensar na conta do hospital, no aviso de despejo que recebi na semana passada, ou no fato de que o registro do meu carro havia expirado e eu não tinha dinheiro para renová-lo. Tentei não imaginar o rosto da minha mãe quando eu lhe dissesse que o tratamento não iria acontecer porque eu havia sido humilhada por um garoto rico bêbado e nem mesmo poderia ser paga por isso. Os faróis cortaram a escuridão. Um BMW sedã preto parou na berma, elegante e caro e completamente fora de lugar naquele momento. A janela traseira baixou suavemente. "Menina Evans", disse uma voz masculina, calma e profissional. "O meu patrão gostaria de falar consigo, se estiver disposta a vir comigo." Todos os avisos que eu já tinha recebido sobre entrar em carros com estranhos gritavam na minha cabeça. Levantei-me e dei um passo para trás. "Não o conheço." A porta traseira abriu-se e um homem saiu. Mais velho, talvez com cerca de 40 anos, de constituição robusta e vestido com um fato que não parecia ter saído de nenhuma loja que eu já tivesse visto. Ele ergueu ambas as mãos num gesto conciliador. "O meu nome é Franco Caruso. Trabalho para Giovanni Moretti, da Moretti Imports. Éramos convidados do evento desta noite." Ele enfiou a mão no bolso do casaco lentamente, tirou um cartão de visita e um crachá da empresa. O meu patrão testemunhou o que lhe aconteceu. Ele gostaria de oferecer uma compensação adequada. Olhei para o crachá.
Parecia legítimo, embora eu não tivesse ideia de como era realmente um crachá de segurança corporativa legítimo. Diga ao seu patrão que agradeço, mas estou bem. Com todo o respeito, menina Evans, não parece estar bem. Parece que uma criança mimada derramou vinho em si, depois foi despedida e enganada no pagamento pelo trabalho já realizado. A voz de Franco demonstrava sincera simpatia. O senhor Moretti só quer conversar. Em local público, a sua escolha, se preferir. Mas ele pediu-me para lhe fazer este convite pessoalmente. Algo na formalidade disso, no respeito cuidadoso no comportamento de Franco, fez-me hesitar. O que eu tinha a perder a essa altura? Onde? Um restaurante em Stamford. A 20 minutos daqui. Posso levá-lo de volta a este mesmo local dentro de 2 horas, se a conversa não correr como esperado. O rosto da minha mãe passou pela minha mente. A forma como ela estava na semana passada, quando o oncologista lhe disse que o tratamento experimental era a sua melhor hipótese. A esperança nos seus olhos que eu tive de destruir porque não tínhamos dinheiro para pagar. Se algo parecer errado, chamo a polícia imediatamente. Franco inclinou a cabeça. Entendido perfeitamente depois de si. A viagem demorou 18 minutos por ruas vazias. Franco não tentou puxar conversa, além de indicar que havia água no porta-copos, caso eu precisasse. O restaurante onde ele parou estava escuro. Um pequeno restaurante italiano com uma placa elegante na janela anunciando-o como Rinis. Estamos fechados, eu disse. O senhor Moretti fez os preparativos. Franco veio abrir a minha porta. Ele valoriza a privacidade para conversas delicadas. O interior cheirava a alho, pão fresco e algo à base de ervas que eu não conseguia identificar. Uma única mesa perto do fundo estava posta com 2 taças de vinho e uma garrafa que permanecia fechada. Um homem levantou-se quando entramos e eu o reconheci imediatamente. Era aquele que me observava do outro lado do salão de baile. Aquele que permanecia imóvel enquanto todos os outros se apresentavam. Ele era mais alto do que eu imaginava, talvez 1,90 m, ombros largos, cabelos escuros penteados para trás, com um rosto que parecia ter sido esculpido em pedra e suavizado ligeiramente pela idade. Os olhos castanhos escuros encontraram os meus com uma franqueza inquietante. A cicatriz na têmpora refletia a luz, uma linha pálida contra a pele morena. Menina Evans, obrigado por concordar em se encontrar comigo. A sua voz tinha um sotaque leve que não conseguia identificar. Italiano, talvez suavizado por anos nos Estados Unidos. Por favor, sente-se. Franco, isso é tudo. Franco desapareceu em direção à cozinha. Eu permaneci de pé. Você organizou tudo isso para falar comigo sobre o que aconteceu esta noite? Organizei isso porque o que testemunhei foi inaceitável. Ele apontou para a cadeira à sua frente. E porque acredito na compensação pela injustiça, você se senta? Prometo que o vinho permanecerá fechado até que você dê permissão. Achei que o simbolismo poderia ser apreciado. Apesar de tudo, um riso escapou de mim. Exausta e ligeiramente histérica, mas genuína. Sentei-me. Giovanni Moretti sentou-se à minha frente e cruzou as mãos sobre a mesa. Sem anéis, sem relógio, nada ostensivo. Apesar do fato claramente caro, deviam-lhe $450 pelo seu trabalho esta semana. Os Ashford recusaram-se a pagar-lhe. Gostaria de remediar isso, além de oferecer $5.000 como compensação pela humilhação pública que sofreu. Fiquei sem fôlego. $5.000. Era muito dinheiro. Era quase 2 meses do meu rendimento como freelancer. Ninguém oferece esse tipo de dinheiro sem querer algo em troca. Astuto. Algo que poderia ser aprovação brilhou em sua expressão. Estou a oferecer-lhe um emprego. Um trabalho legítimo como tradutor. Sei que fala 5 idiomas fluentemente, que é formado em linguística pela Yale, e que o seu talento está atualmente a ser desperdiçado servindo vinho a pessoas que não merecem respirar o mesmo ar que você. Os pelos da minha nuca se arrepiaram. Como você sabe disso? Faço questão de saber sobre as pessoas que me interessam. Ele disse isso como se fosse a coisa mais natural do mundo. A Moretti Imports lida com fornecedores e clientes internacionalmente. Precisamos de alguém que possa traduzir documentos, lidar com negociações com contatos estrangeiros, preencher lacunas culturais em negócios. Os $6.000 por mês, benefícios padrão, horário flexível para que você possa continuar seu trabalho freelance se desejar.
6 mil por mês, 72 mil por ano. Era mais do que o dobro do que eu ganhava atualmente. Era o suficiente para cobrir o aluguel e as contas e ainda sobrar dinheiro. Era a salvação embrulhada numa oferta que não fazia absolutamente nenhum sentido. É bom demais para ser verdade. Mantive a voz firme. Qual é o senão? Não há senão. Apenas expectativas de profissionalismo e discrição. Fez uma pausa e acrescentou. Devo também mencionar que organizei uma doação para o Hospital Stanford. 50 mil dólares destinados especificamente ao Departamento de Oncologia para tratamentos experimentais do cancro. Anônima, é claro, mas suficiente para cobrir as necessidades de um paciente em particular. O mundo inclinou-se. Como sabe sobre a minha mãe, como eu disse, eu sei sobre as pessoas que me interessam. Giovanni recostou-se ligeiramente e notei que as suas mãos nunca se moveram da mesa, mantendo-as visíveis, não ameaçadoras. Sharon Evans, cancro de ovário em estágio 3, sendo tratada pelo médico Raymond Foster no Hospital Stanford. O tratamento custou 180 mil dólares. O seguro recusou a cobertura. Tens trabalhado em 3 empregos para tentar cobrir os custos. O terror e a fúria agitavam-se no meu peito. Este homem tinha me investigado. Sabia detalhes sobre a minha vida que eu tinha partilhado com quase ninguém. De alguma forma, conseguiu pagar o tratamento da minha mãe antes mesmo de falar comigo. Empresários normais não faziam isso. Empresários normais não tinham as conexões ou os recursos para movimentar esse tipo de dinheiro tão rapidamente. Pensei na formalidade cuidadosa da abordagem de Franco. O restaurante fechado marcado para as 2 da manhã. A maneira como Giovanni se sentou com absoluta quietude, confortável com o silêncio, de uma forma que sugeria que estava habituado a que as pessoas tivessem medo dele. Ele estava a oferecer-me dinheiro e salvação, e tudo o que eu tinha de fazer era ignorar a verdade óbvia de que estava sentado à frente de alguém perigoso. Se eu aceitar, disse lentamente, preciso de parâmetros, nada ilegal, nada que comprometa a minha integridade. Se isso não for aceitável, vou-me embora agora mesmo. Giovanni estudou-me por um longo momento. Então sorriu e isso transformou todo o seu rosto. Fez com que parecesse mais jovem, quase acessível. Ou é muito corajosa ou muito desesperada. Suspeito que seja ambas as coisas. Os seus parâmetros são aceitáveis. Traduz documentos e ajuda em negociações comerciais internacionais. Nada mais. Ele estendeu a mão por cima da mesa. Olhei para os calos na palma da sua mão, que não combinavam com o seu fato caro, e percebi que aceitar este aperto de mão mudaria tudo. Apertei a sua mão. O seu aperto era caloroso, firme e absolutamente seguro. Bem-vinda a Moretti Imports, menina Evans. O escritório da Moretti Imports ficava num armazém reformado perto do porto de New Haven. Tudo era tijolo exposto e piso de concreto polido que ecoava a cada passo. No meu primeiro dia, Franco me mostrou o local com o orgulho casual de alguém exibindo algo genuinamente impressionante. Estações de trabalho modernas, computadores de última geração, uma sala de conferências com janelas do chão ao teto, com vista para Long Island Sound. Tudo gritava negócio internacional legítimo. A sua secretária, anunciou Franco, apontando para uma configuração perto do fundo com 2 monitores e tudo ergonômico. Giovanni quer que se sinta confortável. Vai passar muito tempo aqui. Ele não estava errado. As 2 primeiras semanas passaram num ritmo que parecia quase normal. Documentos chegavam diariamente, manifestos de embarque de Roterdão e Gênova, faturas comerciais para importação de vinho e têxteis, contratos com fornecedores europeus que precisavam de tradução do italiano e do espanhol. Eu cruzava referências terminológicas, garantia que a linguagem jurídica correspondesse entre os idiomas e enviava o trabalho concluído por e-mail para o assistente de Giovanni. O dinheiro aparecia na minha conta bancária com pontualidade. 6 mil dólares no dia 15. De repente, o aluguel não era mais assustador. Eu podia comprar mantimentos sem calcular cada item. O hospital ligou para confirmar que o tratamento da minha mãe estava totalmente financiado e programado para começar na semana seguinte. Devia ter sido uma sensação de salvação. Em vez disso, parecia uma espera, porque eu não era estúpida. E as inconsistências acumulavam-se como provas que eu não podia ignorar. As reuniões aconteciam em horários impossíveis.
Chegava às 8 horas da manhã e encontrava o Giovanni e o seu círculo íntimo a sair da sala de conferências. Todos pareciam estar ali há horas. Havia chávenas de café por todo o lado e o ar estava pesado com o fumo de cigarro, apesar dos regulamentos do edifício. Uma vez, cheguei às 7 e encontrei-os a começar. Homens de fatos escuros com armas visíveis sob os casacos. Franco explicou-me, quando me apanhou a olhar, que se tratava da coordenação de envios antecipados. Fuso horário europeu, exceto que eu tinha traduzido documentos de envio suficientes para saber que a coordenação legítima acontecia por e-mail e videochamadas agendadas, não em reuniões à porta fechada ao amanhecer com homens armados. A segurança era outra pista. Eu já tinha trabalhado em escritórios corporativos. Os seguranças eram geralmente ex-polícias entediados, contando os dias para a reforma. Esses homens moviam-se como militares ativos, examinando todas as entradas, com as mãos sempre perto das armas escondidas. Eles conheciam táticas, formações, sabiam como controlar um espaço. Depois, havia as conversas que paravam abruptamente sempre que eu me aproximava. Giovanni falava italiano rápido com os seus capitães, e no momento em que os meus passos ecoavam no corredor, silêncio. Quando eu entrava com os documentos traduzidos, eles mudavam para um inglês tão insosso que era óbvio que tinha sido ensaiado. A remessa de Milão chega na terça-feira. O fornecedor confirmou os preços dos têxteis. Nunca nada específico, nunca nada real. Franco tornou-se meu aliado inesperado nas primeiras semanas, embora eu suspeitasse que até isso fosse calculado. Ele começou a trazer-me café pela manhã, perguntou sobre o tratamento da minha mãe, contou histórias sobre a sua própria família em Providence. 26 anos a trabalhar para a família Moretti, disse ele com algo parecido com orgulho. Começou como motorista e foi subindo na carreira. Giovanni é um bom chefe, disse ele uma vez, sem que eu perguntasse. Leal às pessoas que são leais a ele. Lembra-se da gentileza, mas também nunca esquece a falta de respeito. O aviso foi gentil, mas inequívoco. Pesquisei tarde da noite no meu portátil, procurando variações de Moretti Imports Connecticut e Moretti Family New Haven. O negócio legítimo existia. 40 anos de documentos oficiais de constituição e declarações fiscais, mas enterrados em arquivos de notícias locais e fóruns de crimes reais. Encontrei os rumores. A família Moretti controlava o porto de New Haven desde os anos 80. Dinheiro italiano antigo, estruturas tradicionais, conexões que iam das docas à prefeitura. Cosa Nostra, a máfia americana. Sentei-me à mesa da cozinha a olhar para os resultados da pesquisa e senti o estômago revirar. Giovanni Moretti não era apenas um empresário. Ele era um chefe, e eu estava a traduzir documentos que provavelmente lavavam dinheiro, ocultavam remessas ilegais, forneciam cobertura para quaisquer operações que exigissem uma fachada internacional. Eu deveria ter desistido. Devia ter ido embora enquanto ainda podia. Mas o primeiro tratamento da minha mãe estava marcado para quinta-feira. A terapia experimental que poderia salvar a sua vida. $50.000 que eu não tinha, fornecidos por um homem que sabia exatamente em que ponto de pressão apertar. Então continuei a trabalhar, continuei a traduzir, continuei a fingir que não sabia o que realmente estava a fazer. Na terceira semana, tudo desmoronou. Eu estava sozinho no escritório, depois da meia-noite, a terminar uma tradução urgente de documentos de envio que o Giovanni precisava para uma reunião matinal. Todos os outros tinham saído há horas. O edifício estava silencioso, exceto pelos sons distantes do porto e pelo clique do meu teclado. Então ouvi vozes no corredor. Baixas, urgentes, zangadas. Congelei, com os dedos pairando sobre as teclas. A sala de conferências deveria estar vazia. Eu verifiquei antes de me acomodar para o turno da madrugada. 3 mortos. A voz de Giovanni ecoava pela porta entreaberta, fria, com raiva controlada. Eles atacaram a carrinha no armazém. Sabiam exatamente quando e onde. Alguém falou. Os albaneses estão ficando ousados. Outra voz mais velha falando italiano. Ben acha que pode tomar o território pela força. Deixe-o pensar que vamos revidar amanhã à noite. Com o dobro da força. Deixem claro o que acontece quando se mexe com as operações de Moretti. O meu sangue gelou. Retaliar. Com o dobro da força. Não eram negociações de negócios. Era guerra. Eu precisava sair,
Precisava sair antes que percebessem que eu estava ali, antes que ouvisse mais do que poderia fingir não ter ouvido. Fechei o meu portátil o mais silenciosamente possível, peguei na minha bolsa com as mãos trêmulas. O soalho rangeu sob os meus pés como um tiro. O silêncio invadiu o edifício, completo e absoluto. Depois, passos, medidos e deliberados, dirigindo-se na minha direção. Giovanni apareceu na porta da sala de conferências e, pela primeira vez desde que o conheci, vi o homem por baixo da civilidade cuidadosa, olhos inexpressivos e avaliadores, linguagem corporal predatória, tudo nele irradiando violência controlada. Hannah, o meu nome soava diferente na sua boca agora. Não era cortesia profissional, era algo mais pesado. Há quanto tempo estás aqui? Eu estava a terminar as traduções de envio. Não foi minha intenção. A minha voz falhou. Eu devia ir. Não. Ele avançou e eu recuei instintivamente. Bati na minha secretária. Ouviste? Não era uma pergunta. Acenei com a cabeça, incapaz de forçar as palavras a passar pelo terror que me fechava a garganta. Ele estudou-me por um longo momento. Algo calculista acontecia por trás daqueles olhos escuros. Vem comigo. Não era um pedido. Seguiu até a sala de conferências, onde 4 homens estavam sentados à volta da mesa. Todos eles a olhar para mim com expressões que variavam entre a suspeita e a hostilidade declarada. Franco estava encostado à parede com o rosto cuidadosamente neutro. Giovanni gesticulou para que eu me sentasse. Fiquei de pé. Se eu estivesse prestes a morrer, faria isso de pé. Ouviste coisas que não devias ouvir, disse Giovanni calmamente. Agora temos um problema. Sabes demais para simplesmente ir embora. E dado o que está a acontecer com os nossos amigos albaneses, deixar-te sair desprotegido seria irresponsável. Não vou contar a ninguém. As palavras saíram desesperadamente. Vou esquecer tudo o que ouvi. Vou demitir-me, desaparecer. O que você quiser. Não é assim que as coisas funcionam. Ele encostou-se à mesa de conferências, de braços cruzados. Você tem 2 opções. Primeiro, continuar a trabalhar aqui com pleno conhecimento do que fazemos. O salário dobra para 12 mil por mês. Você e a sua mãe recebem a nossa proteção. Transparência total. Chega de fingir. Olhei para ele. E a segunda opção, custódia protetora, casa segura, local isolado, segurança total, até que a situação territorial se resolva. Pode levar semanas, pode levar meses. O tratamento da sua mãe continua, mas você ficaria sob guarda. Para sua segurança, a sala girou ligeiramente. Ambas as opções eram gaiolas, apenas de tamanhos diferentes. Essas não são realmente escolhas. Não, ele concordou com brutal honestidade. Não são. Sabes o que eu sou agora? O que fazemos? Fingir o contrário seria perigoso para todos, mas estou a dar-te a opção de escolher como isso vai prosseguir. Pensei nas últimas 3 semanas, como ele pagou pelo tratamento da minha mãe antes mesmo de eu começar a trabalhar. Como ele ofereceu emprego em vez de apenas me dar dinheiro. Como Franco se tornou genuinamente amigável, até mesmo protetor. Giovanni teve várias oportunidades para me magoar, manipular-me, prender-me completamente. Em vez disso, ele deu-me opções, por mais limitadas que fossem. Se eu ficar, disse lentamente, preciso de parâmetros. Eu traduzo, ajudo nas negociações, mas não participo na violência. Não ajudo a planear o que quer que estejas a planear contra os albaneses. Fico no meu lugar. Algo que poderia ser respeito passou pelo rosto de Giovanni. Concordo. Não te estou a pedir para fazeres parte da organização. És um trunfo valioso, mas continuas a ser um civil. As tuas habilidades, não o teu envolvimento, e a minha mãe continua protegida, aconteça o que acontecer. Tem a minha palavra. Franco tinha me dito que Giovanni nunca esquecia a lealdade, mas também nunca esquecia a falta de respeito. Eu estava a apostar tudo que a minha utilidade superava o risco que eu representava. Estendi a mão e decidi ficar. Transparência total, sem mais fingimentos. O aperto de mão de Giovanni foi firme. Definitivo. Bem-vinda à verdadeira Moretti Imports, Hannah. Esperemos que não se arrependa disso. Eu já me arrependi. Mas o tratamento começou na quinta-feira, e a minha mãe precisava de viver mais do que eu precisava de dormir à noite com a consciência tranquila. Às vezes, sobreviver significava escolher o mal menor.
Às vezes, significava apertar a mão do diabo e esperar que ele cumprisse as suas promessas. 4 semanas passaram como água entre os dedos. Novembro chegou com geada cobrindo o porto de New Haven todas as manhãs. Gelo se formando ao longo das margens do Long Island Sound. Eu me acomodei em um ritmo que parecia quase confortável, se eu não pensasse muito sobre o que realmente estava fazendo. Traduzir documentos para importações legítimas era fácil. Vinho da Toscana, têxteis de Milão, azeite da Sicília, produtos reais com documentação real que correspondia às declarações alfandegárias. Mas depois havia os outros documentos, aqueles com códigos incorporados nas descrições dos produtos, números de remessa que não correspondiam a nada nos manifestos, estruturas de faturação concebidas para movimentar dinheiro através de tantas camadas que levaria meses a contabilistas forenses para o rastrear. Traduzi todos eles, dizendo a mim mesmo que estava apenas a fazer o meu trabalho. Quis saber o significado das palavras não me tornava responsável pelo que acontecia depois. Os $12.000 por mês ajudavam na racionalização. Giovanni precisava de mim mais do que eu esperava. Os fornecedores internacionais não precisavam apenas de tradução. Precisavam de orientação cultural. O distribuidor alemão que considerava a franqueza uma virtude, mas a franqueza de Giovanni um insulto. O contacto japonês que exigia especificamente um ritual de cortesia antes de qualquer negócio poder prosseguir. O comerciante de vinhos francês que se ofendeu com a linguagem do contrato, que eu traduzi de forma demasiado literal. Tornei-me a ponte não apenas entre idiomas, mas entre mundos. Isso significava passar horas com Giovanni no seu escritório, revendo contratos linha por linha, explicando nuances que não sobreviviam à tradução direta. Ele se inclinava sobre o meu ombro para ver o documento, tão perto que eu podia sentir o cheiro de cedro e algo mais escuro. Colônia cara misturada com fumo de cigarro. A sua mão passava pela minha para apontar uma cláusula. Os dedos roçavam o meu pulso e uma descarga elétrica percorria o meu braço. A distância profissional tornou-se cada vez mais difícil de manter. Fale-me sobre a herança, eu disse. Uma noite, estávamos sozinhos no escritório dele. Todos os outros tinham ido para casa horas antes. Lá fora, o porto refletia as luzes da cidade como diamantes espalhados. Como é que alguém acaba por dirigir uma organização como esta aos 24 anos? Giovanni levantou os olhos do contrato que estava a rever. A surpresa passou-lhes pelo rosto. Quer saber a minha história? Quero compreender para quem estou a trabalhar. Ele pousou a caneta e recostou-se na cadeira. O couro rangeu suavemente. O meu avô construiu isto do nada. Veio de Nápoles em 1963 com $40 e um nome de contacto. Começou como capanga para as operações da família Genovese em Connecticut. Subiu na carreira com lealdade e crueldade em igual medida. Ele falava com naturalidade, como se estivesse a discutir qualquer negócio familiar. O meu pai herdou em 1990. Bons tempos para o crime organizado. O porto estava aberto. Todos estavam envolvidos em alguma coisa. Então os federais começaram a reprimir. Acordos de cooperação. Processos rico. O meu pai tentou mudar, passar para operações mais legítimas, mantendo o negócio principal. O que aconteceu? A família rival não gostou da expansão. Os albaneses tinham acabado de começar a se mudar para Connecticut. Queriam o acesso ao porto que controlávamos. Fizeram uma oferta. O meu pai recusou. O seu maxilar se contraiu. Eu tinha 23 anos e estava terminando a faculdade de administração na Colômbia, porque o meu pai insistiu que eu tivesse uma educação legítima. Recebi a ligação informando que o carro dos meus pais havia sido atingido por um caminhão na I-95. Falha nos freios, disseram. Um trágico acidente. A dor em sua voz era cuidadosamente controlada, mas inconfundível. Você sabia que não foi um acidente. Eu sabia. Todos sabiam. Mas provar isso... Ele balançou a cabeça. Os albaneses recuaram por 5 anos depois que eu assumi. Isso me deu tempo para consolidar o poder, ganhar respeito. Agora estão de volta. E desta vez não estão a pedir educadamente. Estudei o seu rosto à luz fraca do escritório, a cicatriz na têmpora, as rugas ao redor dos olhos causadas pela vigilância constante. Alguma vez se arrependeu? Desta vida todos os dias. A honestidade surpreendeu-me. Mas agora sou responsável por 200 pessoas. Famílias que dependem das nossas operações para terem rendimentos. Homens que me deram a sua lealdade.
Não posso simplesmente ir embora porque estou cansado de olhar por cima do ombro. Isso não é o mesmo que querer estar aqui. Não, não é. Ele olhou diretamente nos meus olhos. E tu? Trabalhas para uma organização criminosa, Hannah. Como justificas isso? Pergunta justa. Eu vinha me perguntando a mesma coisa há semanas. A minha mãe tinha 3 empregos para me pagar os estudos, limpava escritórios à noite, servia à mesa aos fins de semana, fazia introdução de dados durante o dia, nunca se queixava, nunca me fazia sentir que o seu cansaço era culpa minha. A minha garganta apertou-se. Ela deu-me tudo. Agora está a morrer e eu posso finalmente retribuir, mesmo que isso signifique comprometer princípios que eu pensava serem absolutos. A expressão de Dioane suavizou-se. O amor leva-nos a fazer coisas complicadas. A lealdade também. Nós nos olhamos nos olhos por um momento a mais. Algo vibrou no ar entre nós. A tensão que vinha se acumulando há semanas. Percebi nitidamente como estávamos sozinhos, como estávamos próximos, como seria fácil diminuir a distância. Desviei o olhar primeiro. Preciso ir para casa. Tenho uma reunião cedo amanhã com os fornecedores de Milão. Franco vai levá-la. Posso ir de autocarro? Pode. Giovanni levantou-se e contornou a secretária. Mas não irá. Não mais. A situação na Albânia tinha se agravado visivelmente nas últimas 2 semanas. Um carregamento de importações legítimas de vinho tinha sido interceptado no porto. O conteúdo destruído. 2 armazéns em New Haven arderam em incêndios suspeitos que o chefe dos bombeiros classificou como fogo posto. Um dos capitães de Giovanni teve o carro incendiado em plena luz do dia. A segurança foi reforçada em todas as operações. Mais homens, mais armas, mais paranoia. Eu tinha ganhado 2 sombras. 2 guardas que me seguiam para todo o lado com discrição profissional. A mercearia, para visitar a minha mãe, ao meu apartamento, sempre a 6 metros de distância. Nunca intrusivos, mas absolutamente presentes. Isto é mesmo necessário? Perguntei ao Franco quando ele os apresentou pela primeira vez. Ordens do chefe. Agora és valioso. Isso faz de ti um alvo. Valioso, não seguro, não protegido por bondade. Valioso como qualquer outro ativo. A minha mãe percebeu imediatamente quando a visitei no Hospital Stanford para a sua segunda sessão de tratamento. Os guardas esperaram no átrio, visíveis o suficiente para serem preocupantes. Hannah. Ela agarrou a minha mão enquanto eu ajustava a sua linha IVAF. O que se passa? Quem são aqueles homens? Segurança. O meu empregador é muito consciente em relação à segurança. O teu empregador? Sharon Evans olhou para mim com olhos que viam através das minhas mentiras desde que eu tinha 5 anos. Aquele que está a pagar por tudo isto? Ela apontou para o quarto privado, os medicamentos experimentais, o melhor oncologista do país que, de alguma forma, encontrou tempo na sua agenda para um caso de caridade de Connecticut. Sim, e ele exige que tenhas guardas armados. Não consegui mentir para ela. Não sobre isso. É complicado, mãe. É perigoso. Mais do que eu gostaria de admitir. Estou a ter cuidado. Não foi isso que perguntei. Sentei-me na beira da cama dela e segurei a sua mão. Parecia menor do que eu me lembrava. Frágil. O trabalho em si não é perigoso. Mas há pessoas que podem querer prejudicar o meu empregador. Ter alguém a vigiar-me é uma precaução. Estás a trabalhar para criminosos. Não é uma pergunta. Estou a trabalhar para alguém que tem condições financeiras para salvar a tua vida. A minha voz falhou. Sei que não é o ideal. Sei que não é o que querias para mim. Mas, mãe, o tratamento está a funcionar. O Dr. Foster diz que o tumor diminuiu 15%. 15% em 3 semanas. Os olhos dela encheram-se de lágrimas. Oh, querida, nunca quis que te comprometesses por minha causa. Passaste 27 anos a comprometer-te por minha causa. Deixa-me retribuir o favor. Ela abraçou-me e sentiu seus ombros tremerem. Promete-me que vai ser inteligente. Promete-me que vai sair se ficar muito perigoso. Prometi. Outra mentira. Porque ambos sabíamos que eu não iria embora enquanto ela precisasse de tratamento. Enquanto Giovanni tivesse essa carta na manga, eu estaria preso como se tivesse assinado um contrato com sangue. Mas estar preso não significava estar indefeso. E ser valioso significava que eu tinha minha própria vantagem. Se eu quisesse sobreviver no mundo de Giovanni Moret, precisava de parar de pensar como uma vítima e começar a pensar como uma jogadora. O pensamento deveria ter me aterrorizado.
Em vez disso, parecia o primeiro reconhecimento honesto que eu fazia em semanas. Eu estava completamente, irreversivelmente envolvida nisto. Era hora de parar de fingir o contrário e descobrir como jogar o jogo sem me perder completamente. Giovanni estava certo sobre uma coisa. O amor e a lealdade levavam-nos a fazer coisas complicadas. Só esperava que não acabassem por me matar. O consultório do oncologista cheirava a antisséptico e falsas esperanças. O Dr. Foster analisou as últimas imagens da minha mãe com o otimismo cauteloso de alguém que aprendeu a não prometer milagres. Mas os números não mentiam. Redução de 23% no tamanho do tumor. Marcadores sanguíneos a melhorar. A cor dela tinha voltado. O cinzento da doença a dar lugar a algo que parecia quase saúde. Ela está a responder melhor do que eu ousava esperar, disse o Dr. Foster, ajustando os óculos. Se esta trajetória continuar, poderemos ter uma remissão total dentro de 6 meses. 6 meses. A minha mãe poderia viver porque eu tinha apertado a mão do diabo e concordado em traduzir os seus pecados para um inglês adequado. A consulta demorou mais do que o esperado. Quase 2 horas de discussões detalhadas sobre ajustes de medicação e exames futuros. Quando finalmente saímos, o sol de novembro já tinha começado a descer em direção ao horizonte, lançando o Stamford Hospital em tons de âmbar e sombra. 7 da noite, o estacionamento meio vazio, a maioria dos visitantes já tinha ido para casa, para as suas vidas seguras e descomplicadas. Franco caminhava 1,5 metro à frente, com uma postura relaxada, mas alerta. Atrás de mim, Marcos e Tony mantinham a sua distância habitual. Perto o suficiente para responder a ameaças, mas longe o suficiente para dar a ilusão de privacidade. Eu tinha aprendido os nomes deles nas últimas semanas, as suas histórias. Marcos tinha 3 filhos e era treinador de uma equipe infantil. Tony enviava dinheiro para a sua família em Nápoles todos os meses. Eles não eram apenas guardas. Eram pessoas a fazer um trabalho, a proteger um bem, a seguir ordens. O parque de estacionamento estava ligado ao hospital por uma passagem coberta. Luzes fluorescentes zumbiam acima das nossas cabeças. Os meus passos ecoavam no betão enquanto descíamos para o 3º piso, onde Franco tinha estacionado o SUV. Não os vi até ser tarde demais. 3 carrinhas pretas arrancaram em alta velocidade de diferentes secções do parque. Motores a rugir, pneus a guinchar contra o betão. Convergiram para nós de 3 ângulos simultaneamente. Um ataque coordenado que revelava planeamento e reconhecimento. Franco reagiu instantaneamente. Abaixe-se! Ele empurrou-me para trás de um pilar de betão quando os tiros começaram. O som era ensurdecedor no espaço fechado. Nada parecido com o que se vê nos filmes. Os flashes dos canos das armas iluminavam a garagem e explosões de luz estroboscópica. As balas ricocheteavam no betão, estilhaçavam janelas de carros e perfuravam o metal com estrondos nauseantes. Marcos revidou, a sua arma aparecendo na sua mão como mágica. Tony posicionou-se entre mim e a carrinha mais próxima, o seu corpo um escudo deliberado. Franco gritava ordens em italiano, coordenando posições defensivas enquanto simultaneamente chamava reforços pelo telemóvel. 8 homens saíram das carrinhas. Eu os vi rapidamente entre os tiros, rostos cobertos por máscaras pretas, movimentos eficientes e militarmente precisos. Albaneses, percebi com gelo inundando minhas veias. Essa era a resposta de Bamhawk às operações de Giovanni. E eu era o alvo. Precisamos nos mover. Franco agarrou meu braço, puxando-me em direção a uma fileira de carros estacionados. Fique abaixada. Fique atrás de mim. Corremos agachados, usando os veículos como cobertura. O vidro explodiu acima da minha cabeça. Senti o calor de uma bala passar perto o suficiente para agitar o meu cabelo. O terror bloqueou a minha garganta, tornando a respiração impossível. Isto não era para acontecer. Era o estacionamento de um hospital. Pessoas normais vinham aqui para se curar, para ter esperança, não para serem apanhadas numa guerra entre máfias. Os atacantes gritavam uns para os outros em albanês, coordenando-se, flanqueando. O meu cérebro processou automaticamente a língua deles, mesmo em meio ao pânico. Segunda equipa, entrada sul, cortar a fuga. Viva! O chefe quer-lhe viva. Eles queriam levar-me. Usar-me como moeda de troca contra o Giovanni. Eu seria a refém perfeita. Alguém em quem ele tinha investido. Alguém com valor suficiente para o fazer negociar.
O Franco disparou 3 tiros rápidos. Derrubou um atacante. Marcos, cobertura à esquerda. Mas eram demasiados e continuavam a chegar. Profissionais, implacáveis, dispostos a morrer para cumprir o seu objetivo. Então ouvi o comandante da equipa albanesa a dar instruções rápidas ao esquadrão de flanco. Escada sul. 2 homens. Encerrem-nos. Franco e os outros não entendiam albanês. Estavam prestes a cair numa emboscada. Franco. Agarrei o casaco dele, puxando-o para trás. Entrada sul. Mais 2 vindo por trás. Estão a tentar encurralar-nos. Ele olhou para mim por meio segundo, processando a informação. Então seus olhos se arregalaram com a compreensão. Você fala albanês? Chega! Eles me querem vivo. Ordens do chefe. Ele gritou para Marcos e Tony, hostis flanqueando pelo sul. Reposicionem-se. O aviso nos salvou. Marcos girou quando 2 homens armados surgiram da escada. Ele atirou primeiro. Um dos atacantes caiu. O outro mergulhou atrás de um caminhão imobilizado. Sirenes soaram à distância. Alguém chamou a polícia. Os albaneses teriam, no máximo, alguns minutos antes que as autoridades invadissem a garagem. O comandante deles gritou ordens. Recuar. Missão abortada. Eles recuaram tão rapidamente quanto chegaram, arrastando os feridos, deixando para trás vidros quebrados e o cheiro acre de pólvora. Os motores rugiram. As carrinhas saíram da garagem a uma velocidade imprudente, desaparecendo no trânsito de Stanford. O silêncio caiu como um peso físico. Os meus ouvidos zumbiam devido aos tiros. As minhas mãos tremiam tão violentamente que tive de as cerrar em punhos. Marcos sangrava do ombro. Tony tinha um arranhão nas costelas. Franco parecia ileso, mas furioso, com o telefone colado ao ouvido. Fomos atacados no hospital de Stanford. Ele gritou ao telefone. Os inimigos coordenaram o ataque. A Hannah está bem. Traz o chefe para cá agora. Afundei-me contra um pneu de carro. As minhas pernas recusavam-se a sustentar-me. Eu quase morri. Teria morrido ou pior sem o treino de Franco. Sem Marcos e Tony dispostos a colocar os seus corpos entre mim e as balas. Isto já não era abstrato. Não se tratava de documentos, traduções e uma distância moral cuidadosa. Isto era real, visceral. A vida que eu tinha escolhido tinha dentes, e eles tentaram fechar-se à volta da minha garganta. Giovanni chegou antes que a polícia terminasse de proteger o local. Não sei como ele conseguiu, que cordas puxou ou que conexões ativou, mas de repente ele estava lá, atravessando o estacionamento com um terno preto imaculado que parecia absurdamente fora de lugar entre as cápsulas de balas e os cacos de vidro. O seu rosto era uma máscara de fúria fria que fazia com que todos à sua frente se afastassem. Ele me encontrou ainda sentada, encostada no carro. Franco se agachou ao meu lado, fazendo uma avaliação médica de que eu não precisava. Eu não estava ferida, não fisicamente, mas as minhas mãos não paravam de tremer e respirar era como sugar ar através de betão. Giovanni ajoelhou-se à minha frente, as mãos a emoldurar o meu rosto com uma gentileza surpreendente. Os seus olhos examinaram-me freneticamente, procurando ferimentos, sangue, qualquer coisa errada. Estás ferida? Abanei a cabeça em silêncio. Olha para mim, Hannah. Estás ferida? Não, estou bem. Eles não me tocaram. A minha voz soava estranha, distante, como se fosse outra pessoa a falar. As mãos dele tremiam. Giovanni Moretti, o homem que construíra um império com base na violência controlada e na intimidação calculada, estava a tremer. Cristo Santo, quando Franco o chamou, ele interrompeu-se cerrando os dentes. Não devias ter ficado exposta assim. A culpa é minha, ela salvou-nos a pele, disse Franco baixinho. Ouviu-os a coordenarem-se em albanês, avisou-nos sobre o esquadrão de flanco. Estaríamos mortos sem ela. Os olhos de Giovanni fixaram-se em mim. Tu falas albanês. Estudei na faculdade para trabalhar com tradução diplomática. O absurdo de discutir a minha educação linguística enquanto estava sentada numa cena de crime quase me fez rir. Não parecia relevante até começarem a tentar raptar-me. De repente, ele puxou-me contra o seu peito, com um braço à volta dos meus ombros e a outra mão a segurar a minha nuca. Senti o seu coração a bater contra a minha bochecha. Senti a tensão a vibrar em todos os seus músculos. Ele segurou-me como se eu pudesse desaparecer se ele me soltasse. Quase te perdi, disse ele no meu cabelo com voz áspera. Pensei, Cristo, Hannah,
Não consigo. Envolvi os meus braços à sua volta, ancorando-me no seu calor sólido. Ele cheirava a cedro, fumo e algo indefinível que era ele. Segura, apesar de tudo. Segura porque ele tinha movido céus e terras para chegar até aqui. Porque a ideia de me perder tinha lhe tirado toda a camada de controlo cuidadoso. A polícia aproximou-se fazendo perguntas. Giovanni soltou-me com relutância, levantou-se e voltou a ser o homem de negócios, suave e cooperativo, explicando que o seu funcionário tinha sido alvo de rivais que tentavam prejudicar o seu negócio de importação. Ele tinha advogados a chegar, declarações preparadas, tudo o que era necessário para transformar isto em algo que a polícia pudesse arquivar sem investigar muito a fundo. Porque era assim que o seu mundo funcionava. Violência contida, consequências geridas, verdade enterrada sob camadas de explicações aparentemente legítimas. Mas na parte de trás da ambulância, onde os paramédicos insistiram em verificar se eu estava em choque, com a mão de Giovanni envolvendo a minha como uma tábua de salvação que ele não conseguia soltar, percebi que algo fundamental tinha mudado. Ele não se importava como um chefe a proteger um ativo. Não como um criminoso a manter o controlo sobre um recurso útil. Ele importava-se comigo especificamente, pessoalmente. Profundamente o suficiente para que quase me perder tivesse quebrado a sua fachada cuidadosa. E, assustadoramente, eu também me importava com ele. Precisamos de conversar, disse eu baixinho, olhando nos seus olhos, sobre o que isto significa. Sim. O seu polegar traçou círculos na minha palma, ausente e íntimo. Precisamos mesmo. A verdade que nenhum de nós queria reconhecer pairava entre nós, pesada com implicações e perigo, e um futuro muito mais complicado do que qualquer um de nós tinha planeado. Mas lá estava, inegável, inevitável. Isto já não era apenas sobre trabalho. Na verdade, nunca tinha sido. Beijamo-nos no banco de trás do carro do Giovanni, 20 minutos depois de quase morrermos na garagem de um hospital. Não foi um beijo gentil ou exploratório, mas desesperado e urgente. Meses de tensão inflamaram-se como gasolina em contato com fogo. A mão dele segurou a minha nuca, puxando-me para mais perto. E senti o medo, o alívio e algo mais sombrio nos lábios dele. Isto é uma péssima ideia, murmurei contra a sua boca. A pior decisão que alguma vez tomarás. Ele beijou-me novamente, mais profundamente. Devo parar. Não. Os meus dedos torceram-se na sua camisa. Não te atrevas a parar. Mas ele parou. Afastou-se com esforço visível, descansando a testa contra a minha. Tu mereces melhor do que isto, melhor do que eu. Alguém que te possa oferecer uma vida normal, segurança, um futuro que não envolva guardas armados e inimigos que querem usar-te como moeda de troca. Eu não quero normalidade. Olhei diretamente nos seus olhos escuros. Eu quero-te com todas as complicações que isso implica. Algo mudou na sua expressão. Alívio misturado com resignação. Então tens-me a mim, Cristo. Ajuda-nos aos dois. A relação mudou tudo. Não apenas entre nós, mas em toda a operação. Eu já não era a tradutora do Giovanni. Era sua parceira, sua conselheira, alguém cuja opinião tinha peso em salas onde as mulheres tradicionalmente não falavam. A transformação aconteceu gradualmente nas semanas seguintes. Giovanni começou a incluir-me em reuniões estratégicas, pedindo a minha opinião sobre abordagens que a violência por si só não conseguia resolver. Os seus capitães inicialmente se irritaram com a minha presença, mas Franco deu o tom. Ela salvou as nossas vidas, disse ele categoricamente durante uma discussão tensa. Ela detectou a emboscada quando nós não conseguimos. Ela conquistou o seu lugar nesta mesa. A situação albanesa exigia mais do que balas. Eu vinha pensando nisso desde o ataque, ponderando possibilidades enquanto traduzia faturas e revisava manifestos de embarque. Precisamos de pressão legal, disse durante uma reunião 3 dias após o incidente na garagem. A organização de Beheim traficava pessoas e armas. Isso é jurisdição federal. Se pudéssemos fornecer ao FBI prova suficiente para agir contra suas operações, resolveríamos o problema sem iniciar uma guerra que chamasse a atenção de todos. O braço direito de Giovanni, um homem duro chamado Vincent, zombou. Quer que cooperemos com os federais? Isso é suicídio. Dicas anônimas não são cooperação. Peguei no meu portátil e abri os ficheiros que tinha compilado.
Ainda tenho contactos do meu trabalho anterior como tradutor para diplomatas da ONU. Um deles é agora um procurador federal, especializado em casos de tráfico de pessoas. Se certas informações sobre as operações albanesas chegassem à sua mesa por canais não rastreáveis, ela teria de agir. Giovanni inclinou-se para a frente, estudando a documentação. Já preparaste isto? Não sugiro estratégias que não tenha pensado bem. Ele sorriu. Havia algo de caloroso e orgulhoso na sua expressão. De que tipo de informação estamos a falar? Horários de envios, localizações de armazéns, nomes de funcionários. Nada que esteja ligado às operações de Moretti, mas tudo o que é necessário para desmantelar a rede de tráfico de Behem. Olhei-o nos olhos. Não vou ajudar a planear violência, Giovanni, mas posso ajudar a pressionar através de canais legais que alcancem o mesmo objetivo. A sala ficou em silêncio. Os seus capitães esperaram pela reação de Giovanni, testando se ele permitiria que uma mulher, uma estranha, ditasse a estratégia. Faça isso, disse ele finalmente. Coordene com o Franco. Dê a ele tudo o que ele precisa para passar informações sem criar rastros que levem até nós. Vincent abriu a boca para protestar. O olhar de Giovanni silenciou. Naquela noite, na cobertura de Giovanni com vista para o porto de New Haven, estabeleci limites que definiriam a nossa relação daí em diante. Não participarei em decisões sobre violência, disse eu, aconchegada ao seu lado no sofá de couro. O seu braço à volta dos meus ombros transmitia-me uma sensação de segurança e perigo ao mesmo tempo. Ajudarei com estratégia, negociações, expansão legítima dos negócios, mas planejar ataques, coordenar retaliações, esse é o seu mundo, não o meu. Não pediria que comprometesse os seus princípios. Os dedos dele traçaram padrões no meu braço. Você é valiosa justamente porque pensa de maneira diferente de nós. Vê soluções que nós não vemos porque fomos condicionados a resolver problemas com força. Não te importas que eu estabeleça limites, Hannah. Ele levantou o meu queixo, obrigando-me a olhar para ele. És a primeira pessoa em 10 anos que me disse não a alguma coisa e sobreviveu para discutir o assunto mais a fundo. Os teus limites não são apenas aceitáveis. São necessários. Mantém-me humano. Beijei-o suavemente e demoradamente. O que acontece quando o teu mundo e os meus limites colidem? Então descobrimos juntos. A sua voz transmitia uma certeza que eu não sentia. Um problema de cada vez. Os Ashfords reapareceram como uma má memória que ressurgiu. O Tyler ligou para o meu telemóvel pessoal, um número que ele não deveria ter, com a agressividade desesperada de alguém que está a afogar-se financeiramente. Eu sei para quem trabalhas, disse ele sem preâmbulos. Giovanni Moretti, crime organizado, lavagem de dinheiro, provavelmente pior. Tenho provas. Fotos de ti a entrar no prédio do escritório dele, documentação dos negócios dele que não resistirão ao escrutínio federal. O meu sangue gelou. O que queres? 500 mil dólares em dinheiro. Ou levo tudo ao FBI e garanto que eles entendam que não és apenas uma funcionária. És cúmplice. Eu poderia ter contado ao Giovanni. Ele teria lidado com isso de forma eficiente e definitiva. Mas Tyler Ashford era o meu fantasma, a minha humilhação, o meu problema. Eu resolveria do meu jeito. Passei 3 dias a trabalhar com contactos que fiz durante a minha carreira anterior. Jornalistas, pesquisadores jurídicos, pessoas que me deviam favores ou simplesmente acreditavam na justiça. Tyler Ashford não era cuidadoso. As suas redes sociais mostravam um estilo de vida muito além da sua renda legítima. A sua LLC tinha irregularidades visíveis para quem olhasse com atenção. A minha chance veio de uma repórter do Hartford Courant, a quem eu tinha ajudado com um trabalho de tradução em uma investigação de corrupção 2 anos antes. Ela estava a investigar uma fraude de zoneamento em Greenwich quando o nome de Tyler surgiu. Ele é corrupto, disse-me ela enquanto tomávamos café em Stamford. Subornou funcionários municipais, manipulou licenças, defraudou investidores. Tenho gravações de um denunciante. Tudo o que é necessário para apresentar acusações, mas o meu editor não publicará sem confirmação adicional. E se eu conseguisse os registros financeiros dele? Provas de lavagem de dinheiro através dos seus negócios imobiliários. Os olhos dela ficaram mais perspicazes. Eu teria material para a primeira página. Por que está lá a ajudar? Ele tentou extorquir alguém de quem gosto. Acredito em consequências aplicadas através dos canais apropriados. Olhei fixamente para ela. Acabe com ele legalmente. Torne isso público.
e a capacidade dele de prejudicar outras pessoas. Ela concordou. Forneci documentação financeira obtida através de métodos que não examinei muito de perto, cortesia das conexões de Franco. 3 dias depois, o mundo de Tyler explodiu. Marquei uma reunião num restaurante em Greenwich, território neutro. Rebecca e Tyler chegaram com um ar perseguido. O brilho da riqueza foi arrancado pela pressão legal e pelas dívidas crescentes. O fato de grife de Rebecca não conseguia esconder o desespero. A bravata forçada de Tyler rachou antes mesmo de pedirmos as bebidas. Foste tu que fizeste isto, Rebecca sussurrou do outro lado da mesa. Destruíste-nos. Por quê? Por sentimentos feridos. Coloquei uma pasta na mesa entre nós. Isto contém provas adicionais sobre a tua fraude fiscal, as acusações de corrupção do teu filho e várias outras irregularidades que ainda não chegaram aos procuradores. Se chegarem, ambos vão para a prisão federal. O rosto de Tyler ficou sem cor. Isto é chantagem, é uma vantagem. A mesma coisa que tentaste usar comigo. Mantive a minha voz calma, conversando. Eis o que vai acontecer agora. Tu desapareces completamente da minha vida. Sem mais contato, sem mais ameaças, sem mais tentativas de envolver as autoridades em assuntos que não compreendes. Em troca, estas provas serão arquivadas e esquecidas. As mãos de Rebecca tremiam enquanto ela abria a pasta e examinava os documentos. Tu estás a trabalhar para criminosos. Agora não és diferente de nós. É aí que te enganas. Inclinei-me ligeiramente para a frente. A diferença é que eu não humilho as pessoas por diversão. Não uso o poder para esmagar aqueles que são mais fracos do que eu. Não escondo a minha covardia atrás de um nome de família. Levantei-me para pegar no meu casaco. Tinhas todas as vantagens. Desperdiçaste-as sendo cruel. Agora enfrenta as consequências com toda a dignidade que conseguires reunir. Rebecca tentou manter a sua expressão superior, mas ela desmoronou-se nas bordas. Tyler parecia que ia chorar. Eles tinham perdido, e sabiam disso. Não para a violência ou intimidação, mas para alguém que tinha aprendido a usar as mesmas armas que eles tinham empunhado durante toda a vida. Informação, influência, pressão aplicada através dos canais adequados. Fiquem longe de mim, disse calmamente. Fiquem longe do Giovanni. Reconstruam as vossas vidas em algum lugar longe de Connecticut e talvez sobrevivam ao que provocaram a vocês mesmos. Saí sem esperar pela resposta deles. Sentindo-me mais leve do que em semanas, a rapariga que ficara em silêncio enquanto o vinho encharcava o cabelo dela, desaparecera. Em seu lugar estava alguém que aprendera que o poder vinha de várias formas e que as mais eficazes nem sempre eram as mais violentas. Giovanni a esperava no carro lá fora, com Franco ao volante. Ele estudou meu rosto enquanto eu deslizava para o banco de trás. Como foi? Eles vão desaparecer, neutralizados legalmente. Sem corpos, sem confusão. Apertei o cinto de segurança. Problema resolvido do meu jeito. Ele puxou-me para o seu lado e beijou o topo da minha cabeça. És assustadora. Digo isso como um elogio. Aprendi com os melhores. Entrelacei os meus dedos nos dele. Agora vamos para casa. Estou exausta, e o teu mundo já é complicado o suficiente sem os Ashfords a complicá-lo ainda mais. As luzes da cidade passavam embaçadas pela janela, enquanto Franco nos levava de volta para New Haven. Eu tinha cruzado limites que nunca pensei que cruzaria. Fiz concessões que me teriam horrorizado 6 semanas atrás. Mas eu tinha feito isso mantendo meu próprio código, mantendo limites que importavam. O mundo de Giovanni era meu agora, para o bem ou para o mal. E eu estava a aprender a navegar nele sem me perder completamente. Isso tinha que ser suficiente. A operação do FBI contra a rede de tráfico de Bame Hawkshaw foi notícia nacional. 3 armazéns em Bridgeport, 17 prisões, 26 vítimas resgatadas, incluindo 8 menores. A procuradora federal que eu contatei não perguntou de onde veio a denúncia anônima. Ela não precisava. As provas eram irrefutáveis. A documentação era tão detalhada que praticamente redigiu as acusações por si só. Giovanni assistiu à cobertura da notícia em seu escritório. Expressão indecifrável. Você fez isso, nós fizemos isto. Sentei-me na beira da sua secretária. Pressão legal em vez de contagem de corpos. Os albaneses acabaram de perder a sua operação mais lucrativa e enfrentam um escrutínio federal que não podem suportar. Bem vai retaliar ou vai negociar?
Abri a mensagem que tinha chegado naquela manhã, traduzida do albanês. Ele quer uma reunião. Em território neutro. Diz que a guerra contínua não beneficia ninguém quando os federais já estão de olho. Franco apareceu na porta. É uma armadilha. Tem que ser. Talvez. Giovanni estudou a mensagem. Ou talvez ele seja pragmático o suficiente para reconhecer quando perdeu a vantagem. Hannah destruiu a sua rede de tráfico. Isso representava 60% da sua renda. Ele não pode sustentar uma guerra territorial e reconstruir simultaneamente. A reunião foi marcada para um clube privado em Providence, Rhode Island, a meio caminho entre New Haven e a base de BAME em Boston, um terreno neutro, onde nenhuma das organizações tinha vantagens. Insisti em acompanhar Giovanni, apesar de todas as objeções dos seus capitães. Ele pediu um tradutor, argumentei. O seu inglês é funcional, mas não fluente para negócios. Precisas de mim lá para captar as nuances, garantir que nada se perde na tradução. Também és uma vulnerabilidade visível, disse Vincent sem rodeios. Já tentaram raptar-te uma vez, e é exatamente por isso que ela vem. A voz de Giovanni soava definitiva. Bem precisa de ver que Hannah não é a minha fraqueza. Ela é a minha vantagem. Isso muda o cálculo. A viagem demorou 90 minutos no frio de dezembro. 3 SUV a viajar em formação. Sentei-me ao lado de Giovanni no veículo do meio. Franco conduzia. A tensão era palpável. Giovanni segurou a minha mão durante toda a viagem, o polegar traçando círculos na minha palma. Um hábito nervoso que eu aprendi a reconhecer. Se isto correr mal, disse ele baixinho, Franco tem ordens para te tirar de lá primeiro. Não discuta. Não lute com ele. Apenas vá. Nada vai dar errado. Apertei os dedos dele. Estamos a negociar com força. BAME sabe disso. É por isso que ele concordou em se encontrar. O clube era a personificação da riqueza antiga. Painéis de madeira, cadeiras de couro e pinturas a óleo de industriais falecidos. Uma sala de jantar privada havia sido preparada, com uma mesa, 8 cadeiras e segurança posicionada do lado de fora. BAME chegou com 3 homens, todos eles irradiando violência controlada, apesar do traje formal. BAME Hawkshaw era mais velho do que eu esperava, talvez 55 anos, com fios prateados entre os cabelos escuros e olhos que avaliam ameaças com deficiência prática. Ele olhou para mim da maneira como alguém examina uma complicação inesperada. Traz uma mulher para uma reunião de negócios? Ele dirigiu a pergunta a Giovanni num inglês com sotaque. Trago o meu tradutor e conselheiro estratégico. Giovanni puxou a minha cadeira pessoalmente, uma declaração deliberada. Hannah Evans, ela fala albanês fluentemente, entre outras línguas. Algo cintilou na expressão de BAME. Cálculo conveniente. As negociações começaram profissionalmente. Divisões de território, horários de acesso ao porto, limites acordados para diferentes operações. Giovanni propôs algo revolucionário. Especialização baseada na eficiência em vez da violência. Os albaneses poderiam operar em territórios específicos sem interferência de Moretti, mas evitariam áreas residenciais que atraíssem a atenção federal. Em troca, Moretti mantinha o controle exclusivo das operações portuárias legítimas e das principais rotas marítimas. Estava quase a funcionar, quase civilizado. Então, o tenente de Baqueim disse algo em albanês ao seu chefe, baixo e presumivelmente privado. O italiano é fraco. Deixa uma mulher falar por ele como um cão treinado. Mantive a minha expressão neutra, continuei a tomar notas. Deixei-os pensar que não compreendia. Ben respondeu na mesma língua, com voz cheia de desprezo. Todos os homens acabam por ficar fracos. Este deixa uma prostituta aconselhá-lo nos negócios. Concordamos com os termos e depois esmagamo-lo quando surgir a oportunidade. Giovanni olhou para mim, percebeu a ligeira tensão nos meus ombros. Ele não falava albanês, mas conhecia-me bem o suficiente para ler os sinais. Pousei a caneta cuidadosamente, olhei diretamente para Ben e falei em albanês impecável. A prostituta a que se refere é aquela que forneceu aos procuradores federais provas detalhadas das suas operações de tráfico, localização dos armazéns, horários de envio, ficheiros pessoais, tudo o que era necessário para desmantelar 60% dos seus rendimentos e colocar 17 dos seus homens sob custódia federal. A sala ficou absolutamente silenciosa. O rosto de Ben ficou pálido. Os seus homens instintivamente pegaram nas armas, mas a mão levantada dele os impediu.
Continuei a falar em albanês, num tom coloquial. Também sei sobre a sua operação secundária em Hartford, a lavagem de dinheiro através de empresas de construção, o dinheiro das armas em Waterbury, o negócio paralelo do seu tenente Victor a vender informações aos seus concorrentes. Devo continuar ou prefere discutir este acordo de boa-fé? Giovanni permaneceu perfeitamente imóvel ao meu lado, mas senti satisfação a emanar dele. Franco posicionou-se atrás dos homens de Beachem, pronto para agir se necessário. Bem estudou-me por um longo momento. Então, surpreendentemente, ele riu baixo e genuinamente. Você não é uma fraqueza. Você é uma arma. Sou um tradutor que presta atenção. Voltei para o inglês. A questão é se continuamos esta conversa honestamente ou desperdiçamos o tempo de todos com posturas. Ele recostou-se, reavaliando tudo. Os termos que o seu chefe propõe são justos. Mais justos do que uma guerra que atrai a atenção federal. Algo que nenhum de nós pode suportar. Tu perdeste operações de tráfico. Giovanni poderia aproveitar a vantagem e destruir-te completamente. Em vez disso, ele está a oferecer coexistência com limites claros. Aceita o acordo, reconstrua a tua organização dentro dos parâmetros acordados e todos lucram. Ou recusa, e eu garanto que os investigadores federais receberão informações muito interessantes sobre as tuas operações restantes. Era um blefe, em parte. Eu não tinha muito mais do que já tinha fornecido aos promotores, mas Behem não sabia disso. Ele falou diretamente com Giovanni. Deixaste-a ameaçar-me na minha própria língua. Deixei-a fazer o seu trabalho. A voz de Giovanni transmitia uma confiança tranquila. Hannah opera num campo de batalha diferente do nosso. Informação, pressão legal, pensamento estratégico que não requer balas. É por isso que ela é valiosa, por isso que será sempre protegida. A dinâmica de poder tinha mudado completamente. Eu não era o ponto fraco que Ben poderia explorar. Eu era a razão pela qual atacar Giovanni se tornara exponencialmente mais perigoso. Concordo, Ben estendeu a mão sobre a mesa. Divisão de território conforme proposto, sem interferência nos limites acordados. Paz. Giovanni apertou a mão com firmeza. Paz com o entendimento claro de que violações têm consequências. Entendido. Os olhos de Ben se voltaram para mim. Você é uma mulher incomum. A maioria não sobreviveria neste mundo. A maioria não o escolheria. Encarei o seu olhar com firmeza. Estou aqui pelas minhas próprias razões. Tudo o que peço é respeito pelos limites e inteligência para não me forçar a agir. Saímos de Providence com um tratado. Frágil, mas funcional. No SUV a caminho de New Haven, Giovanni puxou-me para o seu lado e riu com alívio. Aterrorizou-o, um senhor do crime albanês de 55 anos, e fez com que ele cedesse primeiro. Eu disse a verdade. Às vezes, isso é mais assustador do que violência. Franco chamou a minha atenção pelo espelho retrovisor. O chefe está certo. És assustadora. Lembra-me de nunca te irritar. A paz durou 3 dias antes que o informante de Franco relatasse que elementos rebeldes albaneses estavam a planear uma emboscada. Homens leais a Victor, o tenente de Behm, que não aceitaram o acordo. Eles queriam sangue, queriam Giovanni morto, independentemente das consequências. A equipa de Franco interceptou-os antes que chegassem a New Haven. 5 homens foram capturados, as suas armas confiscadas, o seu plano desmantelado antes da execução. Giovanni ligou para Ben e explicou a situação com fria precisão. Os seus homens violaram o acordo. Este problema é seu para resolver. Ben executou Victor e os conspiradores pessoalmente. Enviou provas a Giovanni para demonstrar o seu compromisso com a paz. Foi brutal, definitivo e exatamente a mensagem necessária. O tratado seria mantido porque ambos os lados compreenderam que a alternativa era mutuamente destrutiva. Observei as luzes da cidade do apartamento de Giovanni naquela noite, refletindo sobre o quanto eu havia evoluído desde a mulher que servia vinho a socialites cruéis. Eu ajudei a negociar a paz entre organizações criminosas, usei inteligência e habilidades linguísticas para evitar a guerra, tornei-me alguém temida e respeitada num mundo que nunca imaginei entrar. Arrependimentos? Perguntou Giovanni, aproximando-se por trás e envolvendo a minha cintura com os braços. Todos os dias eu encostava-me ao seu peito. Mas não sobre isso, sobre nós. Não mais. Ótimo. Ele beijou a minha têmpora. Porque agora estás presa a mim. Não posso deixar-te ir quando és tão perigosa.
Virei-me nos seus braços e sorri para ele. Quem disse que quero ir embora? Mulher inteligente. Beijamo-nos enquanto a cidade brilhava lá embaixo. Duas pessoas que se encontraram através do sangue e do caos e, de alguma forma, construíram algo real a partir de circunstâncias impossíveis. A guerra tinha acabado, a paz era frágil, e algures na complexidade de tudo isso, eu tinha encontrado exatamente o meu lugar. 3 meses e 2 semanas após a reunião em Providence, o inverno instalou-se em Connecticut, com um frio que fazia doer os ossos. Março chegou, trazendo a promessa da primavera, mas não entregando nada além de céus cinzentos e gelo que se recusava a derreter. Sentei-me no meu novo escritório no último andar do edifício da Moretti Enterprises, a rever os relatórios trimestrais das nossas operações legítimas e tentava lembrar-me da mulher que servia vinho na mansão Ashford. Ela parecia alguém de outra vida. O nome da minha secretária era Hannah Evans, diretora de operações. O título ainda parecia surreal em algumas manhãs, mas o trabalho era bem real. Expandir as importações de vinho, negociar contratos têxteis, gerir a logística para operações de transporte legítimas. Giovanni estava empenhado em diversificar o portfólio de negócios, investindo os lucros de seus empreendimentos menos legais em empreendimentos que pudessem resistir ao escrutínio federal. O meu salário era de 150 mil por ano, mais benefícios e ações. Eu tinha meu próprio apartamento no centro de New Haven, embora passasse a maioria das noites na cobertura de Giovanni. As contas médicas da minha mãe foram pagas na totalidade. O tratamento experimental tinha funcionado além das expectativas de todos. Sharon Evans estava em remissão completa. O Dr. Foster chamou-lhe milagroso. Eu chamei-lhe o negócio mais caro que já tinha feito com o destino. A minha mãe sabia a verdade agora, já sabia há semanas. Eu finalmente contei-lhe tudo durante um jantar no seu apartamento recém-renovado. Aquele que o Giovanni insistiu em fornecer quando ela recebeu alta do tratamento. Estás a trabalhar para a máfia, disse ela. Não era uma pergunta, mas uma afirmação que exigia reconhecimento. Estou a trabalhar para Giovanni Moretti, que por acaso dirige operações criminosas, a par de interesses comerciais legítimos. Sim. E estás apaixonada por ele. Isso tinha sido mais difícil de admitir. Sim. Ela ficou em silêncio por um longo tempo, estudando-me com os olhos que me viram passar por joelhos ralados na infância e desgostos amorosos na adolescência. Você está feliz? A pergunta me surpreendeu, tão feliz quanto posso estar nesta situação. Então, acho que é tudo o que posso pedir. Ela pegou minha mão do outro lado da mesa. Promete-me apenas que terás cuidado. Promete-me que não te perderás completamente no mundo dele. Eu prometi, embora ambos soubéssemos que os limites que eu tinha estabelecido já estavam mais difusos do que eu pretendia. Uma batida na porta do meu escritório tirou-me da memória. Franco entrou com café e a sua habitual expressão de preocupação paternal. Ele tinha se tornado algo como família nos últimos meses. Protetor e leal de uma forma que me fez entender por que Giovanni confiava nele. Com certeza. O chefe quer que você vá para a sala de conferências, disse ele, colocando o café na minha mesa. Reunião com fornecedores em 20 minutos. Os alemães estão a ser difíceis novamente em relação aos termos do contrato. Eles são sempre difíceis. Guardei a folha de cálculo e peguei no meu tablet. Deixe-me adivinhar. Eles querem prazos de pagamento mais curtos e prazos de entrega mais longos. Como é que sabe? Porque a eficiência é uma virtude alemã, mas a aversão ao risco também. Eles querem que absorvamos toda a incerteza enquanto mantém a máxima flexibilidade. Franco sorriu. É por isso que você é o diretor de operações e eu sou apenas o tipo que dispara contra as pessoas. És muito mais do que isso. Dei-lhe uma cotovelada enquanto caminhávamos em direção à sala de conferências. És o tipo que dispara contra pessoas e faz um café excelente. A reunião decorreu exatamente como previsto. 3 horas de negociação conduzidas numa mistura de inglês e alemão. Eu traduzia não apenas palavras, mas também expectativas culturais. Giovanni compreendeu instintivamente quando pressionar e quando ceder. Saímos com termos favoráveis para ambos os lados. Mais um contrato garantido que gerou receita legítima e fortaleceu a nossa reputação internacional. És assustadora nas negociações, disse Giovanni depois, sozinhos no escritório dele. O fornecedor alemão chamou-te de Zernfra, a mulher de ferro. Melhor do que o QBM me chamou.
Ele puxou-me para o colo dele com os braços à volta da minha cintura. Como é que o BM te chamava? O albanês tem um vocabulário muito colorido para mulheres perigosas. A maior parte não é traduzível em companhia educada. Beijei-o suavemente, mas foi por respeito, que era o objetivo. Respeito. A mão do Giovanni percorreu a minha espinha. Ganhaste isso de todos na organização. O Franco está pronto para te adotar. O Vincent até sorriu a uma das tuas sugestões na semana passada. Isso é inédito. Ainda sou uma estranha. Não. A sua voz transmitia certeza absoluta. A tua família agora. A minha família. Isso significa algo neste mundo. O peso dessa afirmação recaiu sobre mim. Família no mundo de Giovanni significava proteção, lealdade e obrigações mais profundas do que contratos legais. Significava que eu fazia parte de algo maior e mais complicado do que eu jamais imaginei. O meu telemóvel vibrou com um lembrete. Temos aquele evento de networking corporativo esta noite. Centro de Convenções de Stanford. Giovanni resmungou. Temos que ir. Essas coisas são uma tortura. Tu querias uma presença comercial mais legítima. É assim que funciona. Conversar com outros empresários, fazer contatos, fingir que se importa com os lucros trimestrais. Prefiro negociar com albaneses armados. Pelo menos há um bar aberto. Fiquei a alisar a minha saia. E prometo que depois valerá a pena. Os seus olhos escureceram com a promessa. Vou cobrar isso. O centro de convenções fervilhava com a energia particular dos eventos de networking profissional. Empresários e executivos circulavam pelo espaço, trocando cartões e risos forçados, representando o capitalismo com entusiasmo ensaiado. Giovanni vestia a sua persona de empresário como uma armadura, charmoso e profissional. Nenhum indício do homem perigoso por baixo do fato caro. Trabalhamos na sala com eficiência, discutindo logística de importação com clientes em potencial, construindo relacionamentos que beneficiariam as nossas operações legítimas em expansão. Eu estava a explicar o nosso fornecimento têxtil a um proprietário de boutique quando a vi. Rebecca Ashford estava perto da mesa do catering, vestindo um vestido preto simples que parecia mais pronto a vestir do que de designer. O seu cabelo estava diferente, menos severo, e ela tinha envelhecido nos meses desde a última vez que a vi. Ela estava a servir aperitivos aos convidados. Uma etiqueta com o nome identificava-a como funcionária da empresa de catering. Os nossos olhos encontraram-se do outro lado da sala. O reconhecimento brilhou na sua expressão, seguido imediatamente por vergonha. Ela desviou o olhar rapidamente, ocupando-se em arrumar guardanapos que não precisavam de ser arrumados. Pedi licença para sair da conversa e atravessei a sala até a mesa do catering. Rebecca ficou tensa quando me aproximei, mas não fugiu. Rebecca. Mantive a minha voz neutra. Menina Evans. Ela não olhou nos meus olhos. Quer alguma coisa para comer? A inversão de papéis foi tão completa que parecia surreal. Peguei num prato pequeno e selecionei alguns itens que, na verdade, não queria. Como tem passado? Isso importa? A voz dela era quase inaudível. Honestamente, não. Mantive o tom conversacional em vez de cruel, mas perguntei mesmo assim. Ela finalmente olhou para mim e viu uma verdadeira tristeza nos seus olhos. Perdemos tudo. A casa, a empresa, a reputação. O Tyler está na prisão federal por 3 anos. Agora trabalho em eventos como este para pagar o aluguer de um estúdio em Bridgeport. Lamento que tenha chegado a esse ponto. Lamentas? A amargura invadiu a sua voz. Tu destruíste-nos. Vocês destruíram-se a vocês próprios. Pousei o prato. Apenas assegurei que houvesse consequências para a crueldade, a fraude e a corrupção. O que aconteceu depois foi obra vossa? Rebecca pestanejou rapidamente, lutando contra as lágrimas. Nunca pensei que acabasse assim. Éramos intocáveis. Ninguém é intocável. Isso é o que nunca compreendeu. Senti a presença de Giovanni atrás de mim antes de ele falar, a sua mão pousando na minha cintura. Pessoas como tu acham que a riqueza protege-vos das consequências. Não protege, apenas as adia. Rebecca olhou para nós dois, finalmente compreendendo. Vocês merecem-se um ao outro. Ambos são fruto do mesmo cálculo frio. Talvez. Olhei diretamente nos olhos dela, mas nenhum de nós derramaria vinho em alguém por diversão. Lembre-se disso da próxima vez que servir aperitivos para pessoas que não te veem como humano.
Afastei-me sem esperar pela resposta dela. Giovanni ao meu lado. Saímos do evento mais cedo e voltamos para o seu apartamento na cobertura em um silêncio confortável. O confronto com Rebecca deveria ter sido vitorioso, mas foi apenas triste. Necessário, mas triste. As janelas da cobertura davam para o porto de New Haven, com as luzes da cidade refletindo na água escura como estrelas espalhadas. Tirei os sapatos de salto alto e me joguei no sofá de couro, exausta por ter agido normalmente a noite toda. Giovanni afrouxou a gravata, serviu 2 taças de vinho e se juntou a mim. Foi mais difícil do que eu esperava, admiti. Vê-la fechou o ciclo. Ele me entregou uma taça. A mulher que te humilhou agora está servindo aperitivos em eventos corporativos enquanto você negocia contratos milionários. Justiça poética. É justiça ou apenas mais crueldade com uma justificativa melhor? Giovanni me estudou seriamente. Você mostrou misericórdia ao ir embora. Você poderia tê-la destruído ainda mais, tornado esta noite impossível. Em vez disso, reconheceste a humanidade dela, mesmo quando ela negou a tua. Isso não é crueldade, Hannah, é graça. Bebi um gole de vinho, deixei as palavras dele assentarem. Tu também mudaste. O Giovanni que conheci não teria colocado as coisas dessa forma. Isso porque o Giovanni que conheceste estava a se esforçar muito para não se importar com nada além da sobrevivência e do poder. Ele pousou o copo e puxou-me para o seu lado. Então abriste a minha porta à procura de ajuda e, de alguma forma, convenceste-me de que havia mais a proteger do que território e reputação. A tua porta. Eu é que estava à procura de ajuda naquela noite. Não, eu vi-te manter a dignidade enquanto estavas coberto de vinho. Vi-te continuar a trabalhar apesar da humilhação. E abri uma porta que mantinha fechada há 10 anos. Os dedos dele traçaram padrões no meu ombro. Salvaste-me tanto quanto eu te salvei. Sentamo-nos num silêncio confortável. O peso do mês passado a assentar à nossa volta. A violência, as negociações, os compromissos morais e as vitórias difíceis. Construímos algo real a partir de circunstâncias impossíveis. 2 pessoas que se encontraram através do sangue e do caos e, de alguma forma, fizeram com que funcionasse. Devo verificar a agenda de amanhã, disse eu, sem me mexer. Reunião matinal com os fornecedores de Milão sobre aquele envio atrasado. O Franco pode tratar disso. Ainda assim, devo rever a documentação. Hannah, o Giovanni levantou o meu queixo, obrigando-me a olhar para ele. O trabalho estará lá amanhã. Agora, fica aqui comigo. Beijei-o suavemente e demoradamente. Onde mais eu estaria? Em algum lugar mais seguro? Em algum lugar mais normal? Em algum lugar que não envolvesse guardas armados, organizações criminosas e constante complexidade moral? Provavelmente. Acomodei-me mais confortavelmente contra ele. Mas eu escolhi isto. Escolhi-te a ti. Escolhi a realidade confusa, complicada e perigosa da nossa vida juntos. Não vou embora. Ótimo. Os seus braços apertaram-me com mais força, porque não vou deixar-te ir. Através das janelas pude ver Franco e 2 outros guardas posicionados no terraço, discretos, mas sempre presentes. A segurança ainda era necessária, provavelmente sempre seria necessária. A paz com os albaneses se mantinha, mas o mundo de Giovanni nunca seria completamente seguro. Isso fazia parte do acordo. Mas olhando para a vida que construímos, o negócio legítimo a expandir-se a par das operações criminosas, o respeito que conquistei e a relação que forjamos, não podia arrepender-me das minhas escolhas. Nem do trabalho de tradução que pagava as contas da minha mãe, nem das negociações que impediram derramamento de sangue, nem da decisão de ficar quando partir teria sido mais fácil. Conta-me novamente, disse Giovanni baixinho, sobre a primeira noite em que decidiste aceitar a minha oferta. Queres dizer quando decidi trabalhar para um suposto senhor do crime? Quero dizer quando escolheste a sobrevivência em vez do orgulho. Lembrei-me daquele restaurante em Stanford, a garrafa de vinho fechada, a oferta de emprego que mudou tudo. Escolhi a vida da minha mãe em vez das minhas ilusões de pureza moral. A melhor decisão que já tomei, mesmo sabendo onde isso iria levar. Sem arrependimentos, todos os dias eu o beijava novamente. Mas não por causa disso, por causa de nós. Não mais. Ficamos assim enquanto as luzes da cidade piscavam lá embaixo.
Duas pessoas que se encontraram em circunstâncias impossíveis e construíram algo que valia a pena proteger. O mundo lá fora era complicado, perigoso e moralmente ambíguo. Mas naquele momento, naquele espaço que criamos juntos, tudo estava exatamente como deveria estar. Algumas histórias de amor começam com vinho servido com crueldade. Outras terminam com vinho partilhado em paz. A nossa teve os dois, e tudo o que era complicado entre eles.